Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Tipologia, características e materiais. Tá? Então esse é o nosso assunto, nosso próximo assunto, seguindo a nossa apostila, né? Conforme já combinamos. Então, depois de produção e aplicação do concreto, nós vamos falar sobre alvenaria. Tá? Então vamos detalhar aqui, vamos ressaltar alguns pontos positivos, algumas características, né, para a gente poder ilustrar melhor esse assunto, tá? Então, primeiro a definição, né? O que é alvenaria? O que é alvenaria? Alvenaria é um conjunto estável de sólidos capaz de resistir unicamente a esforços de compressão. Então, vamos traduzir isso aqui, né? Conjunto de sólidos. Quem são os sólidos? São os elementos de alvenaria, os blocos, os tijolos. Então, resistir unicamente a esforços, né? Quer dizer, aquela peça ou aquele painel vai ser esforçado, né? Vai ser, digamos assim, ele vai se submeter a esforços chamados de compressão. Então, esse esforço de compressão é provocado pela força peso dos materiais, evidentemente, peso próprio, no caso, né? Peso da própria parede, ou do que for apoiado sobre ela. E esse esforço de compressão, na verdade, seria traduzindo isso, seria comprimir. Então, a parede vai ser comprimida. A parede vai ser comprimida. É isso que ela tem que resistir. Por ser um conjunto de elementos unidos por argamassa, os esforços de flexão, flexão já é uma outra ação aqui, proporcionado pela força-peso, né? Um fenômeno físico, tá? Então, esses esforços de flexão não são absorvidos pelas alvenarias, gerando o quê? Fissuras, trincas e, no estágio mais avançado, as rachaduras, tá? Quer dizer, quando você vê em uma parede, né, você vê trincas, fissuras ou rachaduras, então é sinal que aquela parede está sendo submetida a esforços que não são somente de compressão, ou seja, ela não está sendo apenas comprimida, ela está sendo flexibilizada. É fácil imaginar isso, né? Vamos lembrar de uma peça de madeira colocada na horizontal e apoiada, né, nas extremidades, e você vai comprimir essa peça, né? Por exemplo, uma régua de madeira, uma régua de plástico, né? Isso vale como exemplo também. Nós vamos aplicar, por exemplo, pressionar com o dedo na parte central, né, no meio do vão, né? Então, é fácil imaginar que essa peça ela vai arquear para baixo, ela vai envergar, não é isso? Então, esse é o esforço chamado de flexão. Então, isso vai atuar nos elementos estruturais, né, geralmente nas vigas, né, que são peças horizontais, e também nas alvenarias, certo? No caso das vigas, elas são dimensionadas para resistir os esforços de flexão, né? Os esforços chamados de flexão. E apesar de outros esforços também, né? Por exemplo, cisalhamento, que são outros fenômenos físicos que atuam nas vigas. Então, as vigas elas são dimensionadas para anular esforços de flexão
de tração, né? Tração, que ela vai ser esticada, não é isso? Compressão também, né? Compressão, tração, flexão, cisalhamento. Então, são ações da força-peso que são aplicadas, né? Que são o que as peças são submetidas, né? E vão sofrer deformações, né? Deformações. No caso das paredes, né? Alvenaria, parede, é a mesma coisa. Elas são submetidas a esses esforços, mas elas só resistem, né? Elas têm capacidade de suportar apenas esforços de compressão. Então, nós podemos classificar a argamassa, né? Que é usada para assentamento dos blocos e tijolos que vão formar as paredes, né? Que é uma forma de nós classificarmos essas alvenarias, né? Já que você tem um conjunto de elementos, né? Você tem os blocos, vai assentar usando argamassa, aquilo vai secar, curar, vai solidificar, e no final você tem um painel de parede. Então, com relação à argamassa, nós temos a junta a prumo. A junta seria a união, né, dos blocos. A junta de amarração e a junta seca. Então, vamos traduzir isso aqui, né? Quando que nós usamos a junta a prumo? Muito fácil, né? A imagem aqui já vai demonstrar, né? Que a junta a prumo, ou seja, a união das peças, ela se dá de maneira horizontal, evidentemente, né? Vamos colocar uma peça sobre a outra, e também na vertical, né? Então, o friso, né? A junção, a argamassa, ela vai coincidir, né? Na horizontal, evidentemente, e também na vertical, tá? Essa é chamada junta a prumo. E quando que nós usamos isto, né? Ou esse procedimento? Então, aquelas alvenarias que vão ficar expostas, né? Sem revestimento, tá? Alvenarias expostas, alvenaria aparente, geralmente muros externos, né? Até porque muros externos em grandes propriedades, por razões de economia, tá? Então, por exemplo, não vai se fazer um acabamento esmerado de argamassa, não vai ter pintura. Então, deixa-se a alvenaria aparente, né? Então, os blocos vão ficar visíveis, né? Essas junções, né? Claro que eles tem que ter um cuidado especial, né? Vai ter que frisar essa argamassa e usar ferramentas especiais apropriadas para isso, tá? Para que você tenha uma boa aparência. Apesar de você não vai revestir, não vai pintar, mas tem que ter uma boa aparência, né? O acabamento tem que ser bom, né? Então, nós vamos usar, nesse caso aqui, para produzir esses muros externos, né? Essas paredes de fechamento, por exemplo, muros externos, né? E também, às vezes, é possível, né? A gente vê também o uso desse sistema na parte interna do imóvel, como uma parede decorativa, por exemplo, tá? Então, para se ter um bom resultado, é imprescindível o uso do escantilhão. O que é o escantilhão? O escantilhão é uma ferramenta que, na verdade, é uma régua perfurada, e esses furos, a distância entre eles equivale à altura do bloco, já que é muito mais utilizado para blocos de concreto, como nesse caso aqui, tá? E também para tijolos de barro, alvenaria aparente de tijolos de barro, mas aí já é menos frequente, porque esse material é mais caro, exige uma mão de obra especializada, então não é muito utilizado para
quando se usa os tijolos de barro, né? Agora, ele é mais frequente quando se usa o bloco de concreto. Então, essa régua perfurada ela é fixada nas extremidades da fiada, né, da alvenaria que você quer elevar, e aí amarramos a linha do pedreiro nesses furos, né, a linha guia, que vai direcionar o assentamento dos blocos para produzir as fiadas, por exemplo. Então, a linha é presa, fixada nessa furação. E essa furação, a distância entre os furos é exatamente a altura do bloco mais a espessura da argamassa, que geralmente gira em torno de 1 centímetro. Então, basicamente, as fiadas elas terão altura total, né, ou a distância desses furos, de 20 centímetros, já que os blocos de concreto padronizado, eles têm 19 centímetros de altura. Então, mais 1 centímetro de argamassa, total 20 centímetros. Então, desta forma que nós fazemos essa alvenaria aparente. Agora, mesmo que se use ou se adote uma alvenaria aparente, né, um muro externo, por exemplo, ele tem que ter algum tratamento, mesmo que ele não receba argamassa, evidentemente que você vai ter todo esse cuidado, né, já que tem que ter uma mão de obra especializada também. Então, não vai usar argamassa, né, não vai revestir, então vai ficar aparente, então vai ter um trabalho maior. Os blocos têm que ser de boa qualidade, tem que ter boa aparência, blocos lisos, né? E vai usar ferramentas, né, como escantilhão, vai ter uma mão de obra especializada, você não vai revestir, evidentemente, mas tem que receber alguma proteção de pintura, pelo menos, né? Porque ao longo do tempo esse material, no caso dos blocos, eles são porosos, né? Então eles absorvem a água da chuva, já que vai ser usada para muros externos. E é fácil ali, depois de alguns meses, aparecer fungos, né? Aqueles líquens, né? Então vai ter aquela cor esverdeada, aparência de velho. Então é importante proteger, no caso dessa alvenaria, com algum tipo de pintura impermeável, para que isso tenha uma vida longa, assim, né? E para que o intervalo de manutenção seja um pouco mais longo, já que vai ter que ter manutenção também ao longo do tempo. Mesmo que você vá pintar, tá? De tempos em tempos tem que refazer essa pintura. Agora, não fazer nada é muito ruim, tá? Então, isso vai durar pouco, né? Dentro de poucos meses ele está todo esverdeado, aí, né? Com líquidos, né? Musgos e etc. e tal. Então, para produzir essa alvenaria, nós usamos blocos, né, blocos estruturais. Eles podem ser estruturais ou não. Geralmente são blocos vazados, porque a estrutura, né, no caso dos pilares, eles vão ficar embutidos internamente, certo? Então, no lugar de um pilar, evidentemente, nós vamos embutir o concreto mais o ferro dentro da furação do bloco. Então, os blocos são vazados e eu vou ter ali uma espera de ferros da fundação, e essa espera de ferro vai ser unida, né, a outras barras que vão subir dentro da parede. E aí vamos lançar o concreto e fazer ali um reforço de concreto e ferro. Isso vai substituir os pilares, de maneira que externamente, depois de pronto, você vai apenas visualizar a alvenaria de blocos aparente, não vai ver nenhuma estrutura de concreto, tá? Bom, aonde ou como fazer, qual o critério para dimensionar esse reforço de concreto?
Então, depende muito da altura dessa alvenaria, tá? Isso também requer um projeto, um dimensionamento. Normalmente, em muros onde essa altura fica em torno de 2 metros a 2,5 metros, tá? Esses pilares, né, que na verdade não são os pilares, é um reforço de concreto, isso é espaçado em torno de 3 metros entre eles, tá? Normalmente, essa é uma prática que se usa, tá? E no final, no respaldo, né, ou seja, no término dessa alvenaria, nós temos que fazer uma peça de concreto, um reforço, que vai substituir as vigas, né, já que elas não serão feitas. E normalmente se usa um bloco de concreto, que é o bloco canaleta, que vai substituir, né, as vigas, né? Então, seria uma cinta de amarração, tá? No caso, não é considerado uma viga, né? É uma cinta de amarração. É um travamento entre essas colunas de concreto para dar estabilidade para aquela alvenaria. Então, essa seria a junta a prumo. Agora, a outra forma, que é a junta de amarração, aí já é um outro critério, um outro sistema. Essa é a junta de amarração, é a forma mais comum que nós usamos para as alvenarias, né? Então, é a forma mais comum, que a alvenaria de amarração é usada convencionalmente em residências, em salões comerciais, etc. e tal, né? Nos edifícios, por exemplo, no caso de edifícios, como paredes de fechamento, então se usa as juntas de amarração. Então, nós teremos a junta horizontal, evidentemente, proporcionada pelo assentamento dos blocos sobre a argamassa, mas as juntas verticais serão desencontradas, né? Elas não serão, elas serão verticais, mas não havendo uma coincidência, elas serão desencontradas. Normalmente, a junta, o bloco é assentado de maneira que a junta fique sempre na metade, né, da fiada inferior, apoio até por uma questão de distribuir o peso, né, metade para cada lado. Então, essas juntas serão desencontradas, né, chamada junta de amarração. Tá? Para ele ficar amarrada, né, junta amarrada. Com relação a nós também falamos da junta seca, né? O que seria a junta seca? A junta seca nada mais é do que aquele sistema chamado drywall, né? Que são painéis de gesso acartonado, que é muito usado em edifícios de apartamento, como paredes divisórias. Então, é mais usado em edifícios de apartamentos, ou mesmo edifícios comerciais, né, para dividir as salas. Então, são placas de gesso acartonado, tem medidas são padronizadas, e essas placas são fixadas em montantes, né, em peças metálicas, que são estruturas metálicas montadas previamente, fixadas no chão e no teto, na laje de teto. E aí as placas são fixadas através de parafusos, fazendo o fechamento. Normalmente tem a mesma espessura de uma parede convencional, mas a união na verdade, ela por isso que é chamado junta seca, né? Ela não tem nenhum tipo de argamassa. As placas são encostadas umas às outras e fixadas com parafuso, por isso se chama junta seca, né? Então, é o gesso acartonado, mais conhecido como drywall. O nome técnico não por ser uma invenção inglesada, né? Americana ou inglesa, é chamada de drywall, ou seja, parede seca, né? Parede seca.
Então, aí no nosso português é o gesso acartonado, placas de gesso acartonado. Então, as alvenarias, né, elas têm a função, né, de dividir espaços, né, na parte interna, certo? E também de fechamento, né? Então, ela vai fazer o fechamento da edificação, tá? Então, externamente, elas vão proteger, né, a edificação contra intempéries, impedir a invasão da água da chuva, tá? E também protegendo, né, dando conforto térmico, conforto acústico, né, já que ela serve de isolamento. Com relação à função, a alvenaria ela pode ser classificada como sendo de vedação ou estrutural. Então, a alvenaria de vedação, né, o nome já diz, ela está inserida numa estrutura de concreto armado e normalmente acontece nos edifícios em geral, edifícios de apartamentos, né, ou de escritórios. Então, você tem um esqueleto estrutural, né, já falamos isso quando nós falamos sobre tipos de estruturas, e então nós temos um esqueleto estrutural e as paredes vão ser executadas, né, com a finalidade de fechamento ou divisória. Então ela não tem nenhuma função estrutural. Agora, nós temos, no caso também, a alvenaria feita com blocos estruturais, que é um produto diferenciado, né? Então, é um produto que ele é testado, né? Ele passa por ensaios de laboratórios para garantir a sua resistência. Então, além de ter a função de fechamento e de divisórias, essa alvenaria vai suportar a carga, né, da cobertura, tá? O peso próprio. Na verdade, essa alvenaria é a própria superestrutura. Então, existe a superestrutura constituída por elementos de concreto armado, né, formado por lajes, vigas e pilares, e existe uma superestrutura que é composta por lajes apoiadas em paredes, né, estruturais, tá? Que é o chamado sistema autoportante. Tá? Então, essa alvenaria estrutural é um material de melhor qualidade, tem um controle tecnológico, passa por ensaio de rompimento, tem que resistir a cargas mínimas especificadas por norma técnica. Agora, com relação ao acabamento dessas alvenarias, nós temos opções diferenciadas, né? Eu já falei que as alvenarias elas podem receber apenas camadas de pintura, uma proteção de pintura, certo? E também elas têm como opção os revestimentos argamassados. Tá? Então, os revestimentos argamassados são 3 camadas principais, né? Nós já falamos isso lá em quantificação de materiais. A primeira camada é o chapisco, é a camada que deixa a parede rugosa, né? Que para dar mais aderência para o emboço, que vai regularizar a parede, que vai aprumar, tirar imperfeições, tá? E o reboco, que é a terceira camada, que também tem aquela questão de ser opcional, muitas vezes, né? Nem todos fazem, mas seria o ideal, que é para ter um acabamento fino, né? Assim, de alto padrão, para receber as camadas de pintura. Tá? Então, lembrando que o reboco, eu posso usar a mesma argamassa do embolso, ou eu posso comprar
uma argamassa industrializada. Tá? Então é isso. Bom, com relação aos materiais, os elementos usados para a alvenaria. Então nós temos duas categorias, né, desses materiais destinados à alvenaria. Nós temos os blocos naturais e logicamente, os blocos artificiais. Tá? Então, falando assim com mais detalhes, né, explorando mais a questão dos blocos naturais, né, em primeiro lugar, nós temos que falar o seguinte. Bom, na verdade, esse material, né, os blocos naturais, são os materiais mais antigos que nós conhecemos. Esse, na verdade, seria um dos primeiros, ou se não o primeiro. Na verdade, ele é o primeiro material de construção, tá? Porque ele veio antes dos tijolos. Então, aí agora tem aquela dúvida, né? Porque isso é tão antigo, né? Tem que pensar aí em termos históricos, né? No período neolítico, da pré-história, tá? A idade da pedra. Porque os tijolos também são muito antigos, né? Não o tijolo de barro que nós usamos hoje, mas os blocos de argila, né? Os blocos de argila, que na verdade subentende-se que seria uma imitação dos blocos de pedra. Tá? Então, mas provavelmente, né? Mas acertadamente, os primeiros materiais usados nas edificações, né? Edificações entre aspas, né? Que seria um amontoado de pedra, no caso, né? Então, primeiramente era a pedra natural, sem nenhum beneficiamento, porque não havia ferramentas metálicas. Então, era um amontoado de pedras, né? Não dá para sair muita coisa além disso, tá? Bom, com o tempo, com o surgimento do beneficiamento dos metais, né? Primeiro o cobre, né? O metal cobre, que foi transformado, além de utensílios domésticos, armas para a caça, né? Para a defesa, e também como ferramentas. Então, através dessas ferramentas, entre aspas, né, feitas de cobre, até porque o cobre é um material mole, né, um metal mole, né, que entorta com facilidade, mas de qualquer forma é possível beneficiar essa pedra, né, as pedras mais moles, as pedras calcárias, por exemplo, dava para serem aplainadas, né, com essas ferramentas rudimentares. Então, muito provavelmente, não existe nenhum registro histórico, né? Não existe possibilidade de afirmar isso com certeza, mas os primeiros materiais de construção para a alvenaria eram os blocos de pedra natural, e depois, com o passar do tempo, eles eram beneficiados, né? Através de ferramentas metálicas, como o cobre, e aí surgem os blocos de argila, né? Muito provavelmente uma imitação dos blocos de pedra, né? Tudo indica que sim, não tem uma outra, né? uma outra observância, né? Uma forma de dedução, né? Não existe uma outra, porque não existia nada parecido, né? Nessa época, antigamente. Então, e o único método, né, que é aceito assim pelos pesquisadores, historiadores, sobre a evolução dos materiais, dos modos de vida, né, dos sistemas, é através da observação direta, né, a tentativa e erro, né, então associação de ideias, né. Esse é o único fator, não tem mágica, né? E isso é um processo que demorou milênios, né? Milênios, centenas de anos, né? Para ter uma certa evolução. É o contrário do que se tem hoje, que num prazo de 1 hora, né?
conhece N coisas diferentes, tá? Então, os blocos de argila, né, que poderiam ser uma cópia, né, dos blocos de pedra, passam a ser produzidos e usados nas construções, né? Acredita-se que essas construções, essas habitações, primeiras habitações, seriam feitas com esses blocos de argila. Bom, e hoje em dia o que acontece, né? Hoje em dia o que nós vemos em termos de blocos naturais? Então, nós temos a alvenaria de pedra bruta, né? Alvenaria de pedra bruta, assentadas com argamassa, de face irregular, então no seu estado natural, sem nenhum beneficiamento, né? Assentadas de forma intercalada, né? E sem preocupação com a aparência. Então, geralmente usados em muros externos ou divisórios, tá? Sem revestimento. Então, é mais usado com a finalidade de decoração, na verdade, né? Como para fins decorativos, tá? Não mais do que isso, não tem como, né? Não dá para exigir muito de uma alvenaria de pedra bruta sem nenhum beneficiamento, tá? Então a gente vê, né, isso é mais usado em casa de campo, né? A zona serrana, por exemplo, né? Então, dependendo do padrão do imóvel, então se usa alvenaria bruta. E seria uma cópia do que se fazia antigamente, tá? Isso considerando os dias de hoje, né? E aí nós temos a alvenaria de pedra aparelhada, né? Que aí já é uma pedra que ela passa por um beneficiamento, né? Passa por um sistema de melhorias de acabamento, máquinas, e são aplainadas e assentadas com argamassa, tá? Então, nesse caso, há uma preocupação com o acabamento, com a estética, né? Podendo ser usado em toda a edificação, né? Internamente também, né? Podem, se receberem revestimento, seria semelhante a uma alvenaria convencional, tá? E aí eu vou mostrar aqui umas imagens, porque aqui no nosso país, no Brasil, é difícil a gente ver alvenaria de pedra, né? É difícil. Em alguns locais, por exemplo, cidades de veraneio, como Campos do Jordão, é fácil encontrar. Quem conhece lá sabe, né? Que é fácil encontrar residências, né? Porque é uma zona turística, né? Então, as residências têm um padrão mais elevado, então é fácil encontrar a pedra natural sendo aplicada nas residências. Essas fotos aqui são cidades da Europa, né? São cidades eu não conheço não, tá? Eu peguei isso aqui, né? É um material que eu pesquisei, tá? Não foi eu que tirei essas fotos não, né? Mas eu achei interessante porque vem a calhar com o que nós estamos falando aqui, né? Todas as construções, cidades inteiras são feitas em pedra. Cidades inteiras, né, são feitas em pedra. Geralmente são cidades que têm mais de 1000 anos, tá? Até mais, hein? Até mais, hein? A cidade tem 1200, 1500 anos de existência, cidades muito antigas, né? Então, naquele tempo, naquela época, era fácil construir com pedra, tá? E é claro que o local também era favorável, né? Muitas pedreiras, né? Pedra em grande quantidade, aí tinha mão de obra especializada. Então, além os prédios públicos, né, que parece que é um armazém, aqui parece ser tipo um mercado, né? E pode ver que até o telhado também muitas vezes às vezes é feita de sapê, acho que nesse caso aqui é uma trama de fibras vegetais, né? Mas muitas vezes é feita de placas de pedra natural, né? Ardósia é muito usado também. Olha, isso aqui é muito antigo, né? É fácil perceber as madeiras, né, utilizadas aqui no telhado, né? Esse sistema aqui, né?
que nem dá para chamar isso de tesoura, porque na verdade nem se usava, né? São vigas aqui bem madeira rústica, né? Madeira rústica, a própria tecnologia, o sistema que eles usaram aqui nessa cobertura é um negócio muito antigo, isso deve ter centenas de anos, tá? Então é muito antigo, né? Que não é o caso que nosso aqui, que é difícil da gente ver, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma típica construção, assim, uma construção mais abastada, de alto padrão, né? Da época medieval, né? A época medieval, século X, século XI, né? Ano 1000, 1100, né? Isso era muito comum, né? Isso existe até hoje, foi preservado, mas era comum na Europa, as cidades medievais, com essa característica, toda feita de pedra, alvenaria de pedra. Pode ver que é bem feito, é lisinho, né? As pedras são aparelhadas, né? Recebe um tratamento especial, a mão de obra também, né? E o que a gente percebe aqui, a característica desses edifícios da época medieval, é que é muita alvenaria, eles são muito fechados, né? Tem poucas aberturas de iluminação, de ventilação. Isso é porque visava a segurança, né? Porque isso naquela época era fácil, né? Ter invasões, né? E é comum também essas edificações ser feitas em locais onde se fazia um fosso em volta, né? Um fosso com água, para evitar invasões, para dificultar, né? Então o acesso era através de uma ponte, né? Uma ponte que também era difícil, né, atravessar e assim por diante, tá? Então esses são exemplos típicos de alvenaria de pedra. Alvenaria de pedra natural. Por que pedra natural, né? Toda pedra é natural? Não, tem a pedra artificial também. A pedra artificial, qual é a pedra artificial? A pedra artificial é aquela que surgiu lá no século XIX, que na verdade é o concreto, né? O cimento, né? Então, o cimento, quando foi inventado, né? Quando foi patenteado, o cimento foi, assim, começou a ser produzido em larga escala em 1824. E a primeira patente do cimento armado, ou seja, de uso, né, do cimento mais o ferro, é de 1855. E aí ele passa a ser conhecido como pedra artificial. Né? Pedra artificial. Então, até então só se conhecia pedra natural. Então, aqui tem um outro exemplo, tá? Muito comum, né, em cidades europeias, né? Não é o nosso caso, né? Ó, aqui residências mais simples também, feitas de pedra, né? Agora, a gente fica imaginando como que deve ser feito, como que para morar num lugar desse, né? Porque muitas vezes, na parte interna, não tem revestimento, a pedra fica aparente. Então, assim, eu não sei, é um local que não é muito acolhedor, né? A gente pode não se sentir bem, né? Apesar que é uma questão de costume, tá? Então, o pessoal que mora aí, nasce aí, né, vive aí muito tempo, acaba acostumando. Mas muitas dessas residências não têm um revestimento interno. A pedra, ela fica aparente pelo lado de dentro. Tá? Então, deve ser uma aparência meio pesado, né? Morar assim, num lugar assim. Isso tá, pra gente, por exemplo, nós aqui, né, estamos acostumados, né, com as paredes revestidas, pintadas, tá? Então, é outra cultura, né? Olha que bonito, ó, isso aqui já é uma estrutura tudo mais sofisticada, né? Na verdade, isso aqui é uma ponte, né? Se não me falha a memória, isso fica na Espanha, né? É um local turístico, né? Bem conhecido, né? Então, isso era muito comum naquela época, né? E essas torres aqui serviam para... como segurança para impedir invasões, né, evidentemente, porque tem esse rio aqui, né, e também porque isso foi usado durante séculos, né, então teve muitas utilidades, né,
E aqui, com certeza, era um controle de passagem, né? E possivelmente se cobrava pedágio, né, para poder atravessar aqui, com certeza, né? Então, quem fez, quem financiou, né, esse empreendimento, com certeza fazia a cobrança aqui de pedágio para atravessar essa ponte, né? Isso aqui é óbvio, né? A gente deduz isso com facilidade, tá? Ver se tem mais aqui. Bom, aqui seria uma outra aplicação da pedra natural nas edificações, né? Então, aqui já nas igrejas, né, na arquitetura religiosa, que é muito comum na época medieval, estilo gótico, as catedrais góticas, que eram verdadeiros esqueletos de pedra, né? Então, e além da pedra ser usada para a parte estrutural, né, do edifício, ela também era trabalhada, né? Então tinha uma finalidade artística, tá? Então essa pedra era esculpida, na verdade. Existia a parte estrutural, aquele esqueleto de pedra, e o revestimento, que era esculpido, né? E muitas vezes também através de estátuas, né? De imagens em geral, e detalhes arquitetônicos, né? De acabamento, tá? A parte interna aqui é fácil perceber, né? Os pilares aqui de pedra, tá? Dando sustentação, né? Então, esse é o uso da pedra natural. E o interessante é que esses edifícios, né, que foram construídos na maioria do século XII, XIII, XIV, né, são as catedrais góticas, essa pedra era assentada, né, e isso se mantinha pelo próprio peso, né? Então não existia aqui nenhum tipo de argamassa, não se usava argamassa para assentamento desses blocos. Eles eram tratados, né, aplainados de maneira a assentar um sobre o outro. Então os blocos eram assentados uns sobre os outros, e é fácil imaginar, né, a precisão que tinha que ter, porque isso tinha que ficar totalmente vertical, ficar prumo, né, e suportar um peso enorme, tá? Mas não se usava argamassa para o assentamento dessas peças. Existia um recurso também que é muito inteligente, que isso já vem lá desde os romanos, né? Os romanos que inventaram esse recurso, que era o uso de barras metálicas dentro do bloco, né? Então o bloco de rocha, ele era preparado, aplainado, e eles faziam orifícios nesse bloco, e aí esses blocos eram encaixados, né? E se usava grampos metálicos, né? As peças metálicas eram encaixadas dentro desse orifício para fazer o travamento das peças, né? Esse era um recurso que eles usavam. Não usavam argamassa, mas usavam os grampos metálicos, né? Mais detalhes, né, de igrejas góticas, tá? Então, aqui são exemplos das alvenarias e das estruturas onde se usava os blocos naturais, tá? Agora, o trabalho chamado de cantaria, né? Cantaria são pedras aparelhadas e normalmente se usa para o revestimento das fachadas, tá? E é muito comum hoje em dia, né? Mesmo assim nos centros urbanos, na nossa cidade, é fácil você perceber na fachada, né, dos imóveis, das casas, o uso de pedra, né, assentada com argamassa, servindo de revestimento, geralmente usando alvenarias convencionais de blocos ou de tijolos. É mais um trabalho estético, um trabalho de acabamento, e às vezes também usado nas paredes internas, na parte interna, nos ambientes, né, da habitação,
salas, por exemplo, se usa um revestimento de pedra, né, pedra natural, para fins decorativos. Aí temos a alvenaria de lajão, né, que seriam pedras lamelares, quer dizer, em forma de lâminas, que também são usadas para muros externos, muros divisórios e assim por diante, tá? Também com finalidade decorativa. Então aí temos algumas fotos aqui, né, das cidades medievais. Aqui exemplos de revestimentos de pedra, isso já é na atualidade. Então, são revestimentos, né, tanto externos, na área externa, como na área interna da habitação, do imóvel, com a finalidade de decoração. Bom, aí nós temos os blocos artificiais, né, que seria a outra opção, né, além dos blocos naturais, os blocos artificiais. Então, os blocos artificiais, basicamente, são representados pelos tijolos, né, tijolos de barro, e os blocos de concreto, os blocos cerâmicos e outros materiais. Então, os blocos, já vimos, né, que os blocos de argila, então, os primeiros blocos, que na verdade eram blocos de argila, né, hoje nós conhecemos como tijolos, né, eles diminuíram em tamanho. Isso é muito antigo, né, a gente acredita que essa invenção, essa criação, seria acreditado aos povos até mais antigos do que os egípcios, né, como os sumérios, babilônios, já usavam esses blocos de argila, mas não existia, assim, né, não tinha, eles não tinham muita resistência, né, ou seja, eles não resistiram ao tempo, não sobrou nada, não tem nada, nem vestígios, né, desse material sendo usado por essas civilizações, né. O que existe, né, que denota o uso desses blocos de argila ainda são alguns exemplares egípcios, né, que dizem respeito à civilização egípcia, que também é muito antiga, né, mas nesse caso ainda sobraram alguns exemplos arquitetônicos, alguns modelos arquitetônicos, onde nós vemos o uso dos blocos de argila, tá? Então, esses modelos arquitetônicos, eles eram usados, eles foram construídos como aparatos fúnebres, né? São conhecidos como mastaba. A mastaba é um edifício, né, que tinha a finalidade de servir para os funerais do faraó, né, dos faraós e da família dos faraós, pessoas importantes. E esses edifícios, né, esses modelos arquitetônicos eram feitos, os primeiros, evidentemente, eram feitos de blocos de argila, esses blocos, né, que até tem um nome diferente, né, chamado de adobe. Então, o adobe, na verdade, é um bloco de argila que era feito, um sistema rudimentar, onde você misturava o barro com capim seco, estrume de gado, usava uma forma rudimentar de madeira, e ele era deixado no sol para secar, tá? E aí, quando ele secava, né, aquilo ficava rígido, tinha resistência, endurecia, né? E ele era assentado com argamassa de barro. Não, a argamassa seria o próprio barro, né, no seu estado natural, umedecido. Então, esse sistema era usado para a confecção e execução das moradias, das moradias dos habitantes, né, no caso aí dos egípcios, né,
Então, os prédios públicos, templos, as mastabas, pirâmides, e os prédios públicos em geral eram construídos com pedra natural. E os blocos de argila eram usados nas habitações. Por isso que pouca coisa sobrou, porque, claro, esse material não vai existir há milhares de anos, né? Vai estar sujeito às intempéries em geral, então não resistiu. Então, com relação aos materiais artificiais, eles ganharam força durante a Revolução Industrial, que é um processo, teriam melhorias e sistemas que foram criados e inventados a partir do século XVII na Europa, chamado de Revolução Industrial. Então, esses materiais passaram a ser produzidos em larga escala, né? Os materiais, equipamentos, ou seja, esses materiais eles eram feitos individualmente, né? Sistema feito manualmente, né? Individualmente, e eles passam a ser industrializados, né? Ser produzidos em larga escala. Então, aí surgiu, né, os derivados de argila, que é o tijolo de barro, tijolo laminado, bloco cerâmico, tijolo ecológico. E os blocos derivados do cimento, né, temos blocos de concreto, bloco de concreto celular e sílico calcário. Os derivados da areia, que são os tijolos refratários, os derivados do gesso, que é o drywall, já falamos nisso, e os decorativos, como o tijolo de vidro. Então, são esses materiais chamados de blocos artificiais, que são utilizados nas alvenarias em geral. Bom, então, com relação à tipologia, né, já falamos alguma coisa, né? Existe a alvenaria de vedação e a alvenaria estrutural, certo? No caso da alvenaria estrutural, nós usamos os materiais que são especiais, né? Os blocos, geralmente são blocos de concreto ou de argila. E fazemos um reforço de concreto e ferros dentro dessa alvenaria. Outro sistema usado para as alvenarias em geral são os pré-fabricados de madeira, que são fechamentos divisórias usando madeira, tá? Então, esses pré-fabricados de madeira, mais conhecido como caso de madeira, são usados em locais específicos, né? Geralmente zonas serranas, né? Casas de veraneio, na verdade, né? Casa de praia, por exemplo. Então, se usa esse sistema. É um sistema padronizado, né? Tem plantas próprias, plantas padronizadas. Então, o interessado ele consegue fazer um projeto individualizado, com a dimensão que ele precisa, né? Você tem projetos prontos que viabilizam, são mais econômicos, mas você pode também personalizar essas plantas, esses projetos, e executar uma habitação conforme o seu gosto. Uma preocupação que nós temos que ter com esse tipo de alvenaria, né, feita de madeira, são os insetos. Então, tem que ter um tratamento especial. Na verdade, né, isso é feito por empresas especializadas, então esse material já recebe um tratamento especial, mas com o passar do tempo tem que ter uma manutenção constante, tá? Porque esses produtos, eles perdem a validade com o passar do tempo. E esse material, né, no caso as placas, as paredes de madeira,
podem se deteriorar, né, através do ataque desses insetos. Aí temos os pré-moldados, que agora o material que é usado é o concreto, né? São placas de concreto encaixados em montantes de concreto armado, que se substituem os pilares. Também é um sistema padronizado, um sistema que é mais usado em algumas situações, geralmente residências, né? É um processo onde a habitação é produzida num tempo menor, né? Então existe uma rapidez na finalização da residência, né? Devido a um sistema padronizado. As peças são prontas, elas vão para o local e são montadas. Essa é a grande vantagem. Esses sistemas não são baratos, apesar de ser prático, né? Porque é rápido, né? A escolha do projeto, a execução, a montagem, a finalização, mas eles ainda são sistemas caros no nosso país, né? Tem outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que esses sistemas eles são preferenciais, né? Então, as casas pré-fabricadas de madeira, elas são muito mais baratas, são mais econômicas, né, a sua execução, do que as casas de alvenaria. Lá é totalmente inverso, né, do nosso cenário aqui no nosso país. Então, claro, por que é mais barato? Porque produz muito, vende muito, então o preço é bem competitivo. E no caso da alvenaria, não, um sistema mais demorado, exige mais mão de obra. A mão de obra de lá é melhor remunerada, né? Então, o custo é maior, o custo da mão de obra lá é maior do que o nosso, é o contrário, totalmente contrário, é outro cenário. E aí nós temos um outro sistema chamado de pau a pique. Eu acho que todos têm ideia do que seja isso, que é um sistema muito antigo, talvez o sistema mais antigo usado nas habitações, né? É o primeiro sistema, né? Saindo da pedra, saindo da pedra natural, saindo dos blocos de argila. O sistema pau-pique veio logo em seguida, né? Que é um sistema onde a alvenaria é executada através de um painel montado, um painel quadricular, formando um xadrez, composto por madeira bruta, madeira roliça, amarrado com cipó ou com embira, né, como é chamado aí na zona rural. E essa trama de madeira bruta, ela é espetada no chão, né, fica na vertical, formando uma parede, é um painel. É um painel que é espetado no chão e fechando um espaço. Essas habitações geralmente têm um cômodo ou no máximo 2 cômodos, né? Um cômodo grande com uma divisória no meio, não é mais do que isso, tá? E depois, é claro que aí tem uma estrutura de madeira também nesse mesmo formato, que é fixado na parte superior, geralmente é uma cobertura a 2 águas, e as paredes, né, paredes entre aspas, né, essa trama de madeira roliça é preenchida com barro, né, barro misturado com capim seco, com estrume, né, é um sistema bem rudimentar. E esse barro é lançado sobre essa trama, esse painel, de maneira a ser fechado, né, esses espaços são fechados com o barro. Então, isso depois, é claro que depois de alisado, né, e claro que vai muito da experiência, né, de quem faz, né, do esmero, né, do cuidado, mas fica liso, parece parede mesmo, fica lisinho, tá? Depois que seca, tem resistência, tudo. Muitas vezes é pintado, é passado uma pintura de cal,
e está pronto para ser usado como moradia. Na parte da cobertura, na parte superior, geralmente usa-se as fibras vegetais, mais conhecida como sapê, né, são amarrados, né, então, em forma de fardos, e são amarrados também na estrutura do telhado. É esse plano de águas aí, né, essa trama fica inclinada e serve para o escoamento da água da chuva. Então, esse é o pau a pique. O outro sistema aplicado nas alvenarias, né, nesse sistema rudimentar, digamos assim, né, é a chamada taipa de pilão. O que é taipa de pilão? Então, é um sistema de alvenaria muito antigo, trazido pelos portugueses, né, na época da colonização do nosso país. E dizem lá que os portugueses também aprenderam isso com os mouros, né, porque eles tiveram o país também invadido pelos mouros em certa época, né, que é os povos lá do Oriente. E na verdade eles trouxeram, né, esse sistema, né, eles ficaram muito tempo lá, né, em Portugal, e aplicaram esse sistema lá. E os portugueses também, né, absorveram essa técnica e trouxeram para o Brasil. Então, o sistema chamado taipa de pilão, hoje em dia tem pouca coisa, restou pouca coisa, né? O que nós vemos são igrejas antigas, fortificações, conventos, né? Onde nós vemos o uso desse sistema, tá? Na verdade, o material é o barro, né? Sempre o barro, né? E esse barro, ele era colocado numa forma chamada taipau, que seria semelhante a uma viga baldrame que nós fazemos hoje, tá? Colocamos duas tábuas paralelas, né? E onde nós fixamos ali as gravatas, como se fosse mesmo fazer uma viga baldrame, fazendo o travamento no chão, né, para a forma não abrir. E aí, o taipau é muito semelhante, né, é parecido com, eu acho até que é o contrário, né? A forma de madeira que nós usamos para produzir uma viga baldrame, por exemplo, hoje nós vamos preenchê-la com concreto, não é isso? Com ferro e concreto. Na verdade, é uma cópia do taipau, porque o taipau era isto, né? Então, é uma cópia, só mudamos o material. Em vez de barro, usamos o concreto armado. Então, o taipau é semelhante, né? É uma forma, esse sistema, né, consistia numa forma de madeira, onde nós preenchimos com o barro, tá? Também misturado com capim seco, com estrume de gado, e esse barro era compactado, né? Era apiloado com peso, né? Por isso que é chamado taipa de pilão, né? Parece um pilão, que era socado, o barro é socado com uma peça de madeira, uma peça pesada, uma viga, né? Alguma coisa assim, né? Uma madeira roliça. Então esse barro era compactado e assim se fazia a primeira camada em toda a extensão da edificação, tá? Então havia uma demarcação onde essas paredes seriam desenvolvidas, tá? Então fazia-se a primeira camada de maneira a encontrar, né, o final encontrava com o início. Então fechava a primeira camada. Então isso secava, né? Esse barro secava. E essa forma chamada taipau era montada nessa camada já seca.
E aí se preenchia a segunda camada, em toda a extensão da primeira camada, e assim sucessivamente. Tá? Esse taipau, eu nunca vi um, tá? Precisa dar uma pesquisada em livro de história, né? Não sei qual não sei a altura dele, tá? Eu não sei qual é a altura, não sei se é meio metro, 1 metro, eu não sei. Seria até interessante fazer uma pesquisa em cima disso, né? A altura dessa camada, eu não sei especificamente, né, quanto seria, tá? Agora, a largura, com certeza isso é sabido, a largura era bem largo. Tá? É fácil imaginar que para construir, né, um paredão que servia para uma igreja, um convento, cuja altura podia chegar a 5, 6 metros, né, ou seja, uma altura bastante elevada, é fácil imaginar que esse construtor aqui, né, não dá para chamar, porque na verdade ele tinha um nome, né, aqui, ó, o taipeiro. O taipeiro era o profissional que fazia a taipa de pilão, taipeiro, né? Então ele tinha que ficar sobre esta camada para poder fazer a compactação. É claro que isso não podia ser estreito, né? Não tinha a espessura de uma parede convencional como hoje. Ele tinha que ficar de pé em cima disso para poder fazer a compactação. Então, o que nós vemos hoje em dia, esses prédios mais antigos que foram preservados, é que essas paredes podem chegar até 1 metro de largura, né? Então, ó, 1 metro, né? 1 metro de largura. E é interessante também que em zonas litorâneas se usava uma mistura de solos, tá? Porque na zona litorânea não tem argila, é mais difícil de achar, né? Mas existem um material, esse que é achado, encontrado nas praias, que contém resíduos marinhos, né? Que tem uma propriedade semelhante ao cal, né? Ou seja, ele ganha rigidez, né? Resistência com o passar do tempo. Esse tipo de solo específico, né? Ele tem o nome de ostreiras e sambaquis. É um solo comum na zona litorânea que eram utilizados no sistema da taipa de pilão, né? Na zona do Planalto, aqui na nossa cidade, né? Aí, por exemplo, na parte central, né? A parte mais antiga, né? Onde tem lá o convento, né? O local, a fundação da cidade de São Paulo, né? Aquela região tem alguns prédios ali nesse sistema, né? Usando taipa de pilão. Aí no caso era usado o barro. Tá? E aí é preciso lembrar também que a cidade de São Paulo, até a década de 1930, né? Uma coisa que é até difícil de acreditar, né? Toda a cidade era feita de taipa de pilão, né? Então, toda a cidade, todas as construções, as casas, os prédios públicos, eram feitos de taipa de pilão, nesse sistema, né? Ou seja, compactação do barro aqui no taipão. Mas a gente vai falar disso mais na frente. Na zona litorânea, como não tem argila, né? É mais difícil, então usava-se esse tipo de solo chamado ostreiras e sambaquis.